Olá, querido irmão, querida irmã, esse é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui, bem dizer, iniciando o nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, eu já gravei este catecismo todo, mas foi no ano de 2008 e só foi com áudio, né? Então agora nós temos a oportunidade de gravar com vídeo também. Então por isso que estamos aí renovando, fazendo um novo estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Iniciamos aí no nosso último encontro, não é? E agora vamos dar continuidade, então. Estamos na introdução do Catecismo da Igreja Católica. Vimos aí que o Papa pediu, né, o catecismo para ser feito um novo catecismo. Nós temos o catecismo mais antigo, desde o Concílio de Trento. E aí, então, esse novo catecismo, uma maravilha de Deus, eu posso dizer assim que é uma obra magnífica de toda a doutrina católica. Então, o que você quer saber sobre a doutrina católica, você encontra no catecismo, sobre qualquer assunto. Ok? Bem, então nós vamos lá. Hoje nós vamos estudar na introdução itinerário e espírito da redação do texto. Então, o itinerário da redação do texto e o espírito que anima esse itinerário. Começa assim: o Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Em 1986, confiei a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo senhor cardeal Joseph Ratzinger. Bem claro, se você não sabe, Joseph Ratzinger depois foi papa com o título de Bento XVI da Igreja Católica, não é? Então, o Papa João Paulo II confiou na época, então, ao cardeal Joseph Ratzinger o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do sínodo. Bem, já expliquei aqui, não custa reexplicar. Padres do sínodo quer dizer os bispos que participaram do sínodo. Bem, o sínodo, claro, é uma palavra que vem do grego, são duas palavras juntas, né? Sim, odós, quer dizer mesma visão, mesmo passo, mesmo prisma, mesma ótica. Então, mas são chamados de padres porque, claro, todo bispo é um sacerdote, não é? Bem, uma comissão de redação composta por 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese, coadjuvou a comissão em seu trabalho. Então, além desta comissão, que foi escolhida pelo cardeal Joseph Ratzinger, ainda mais 7 bispos peritos em teologia e em catequese também ajudaram na elaboração desse catecismo aí. Então, 6 anos de trabalho assíduo, intenso. A comissão encarregada de dar as diretrizes e de vigiar o desenvolvimento dos trabalhos seguiu atentamente todas as etapas da redação das 9 sucessivas composições. A comissão de redação, por seu lado, assumiu a responsabilidade de escrever o texto e inserir nele as modificações pedidas pela comissão e de examinar as observações de numerosos teólogos, exegetas e catequistas, e, sobretudo, dos bispos do mundo inteiro, a fim de melhorar o texto. Então veja, querido irmão, querida irmã, a doutrina católica, ela não se altera, ela não muda. Eles aqui não estão mudando, alterando a doutrina. A doutrina sempre é a mesma. Foi recebida de Jesus Cristo e foi conservada integralmente.
Cada palavra que Jesus Cristo falou, ensinou, os apóstolos foram guardadas essas palavras e o Espírito Santo fez todos, alguns anos depois, lembrar o que Jesus falou para eles. Então eles redigiram todas as experiências, ou melhor, todas não, mas uma grande parte das experiências que tiveram com Jesus, mas principalmente os seus ensinamentos. Esses foram guardados mesmo pela graça de Deus. E então, agora, esse catecismo aqui, ele vai elaborar uma forma melhor de se compreender a doutrina católica, mas a doutrina não se altera, não muda. Então, quero que você guarde bem isso no seu coração, ok? A comissão foi sede de intercâmbios frutuosos e enriquecedores para assegurar a unidade e a homogeneidade do texto. Então, veja, teólogos, teologia, né? Tudo que termina em logia, ou seja, logia, no grego é estudo. Theos, em grego, quer dizer Deus. Então, teologia quer dizer estudo. Então, a logia é estudo, estudo de Deus. Então, isso que é um teólogo, isso é o trabalho que eu faço também como teólogo, é estudar as coisas de Deus. Aqui ele cita também que ele então pediu para numerosos teólogos para trazerem suas colaborações então a esses entendimentos de tantas matérias, né? E também exegetas e catequistas. Bem, o que um exegeta faz? O exegeta, ele estuda o texto, a exegese, né? Então ele estuda o texto de acordo então com do jeito que foi escrito. Então ele vai estudar o que é a raiz das palavras, de onde vem, o que quer dizer aquela palavra no grego ou no hebraico, depende de como foi falado na época, como foi escrito o texto, né? Então, o exegeta, ele tem essa capacidade aí de desenvolver, então, o sentido pleno de cada palavra inserida em cada texto. O projeto, então, tornou-se objeto de vasta consulta de todos os bispos católicos, de suas conferências episcopais ou de seus sínodos, dos institutos de teologia e de catequética. Em seu conjunto, ele teve um acolhimento amplamente favorável da parte do episcopado. É justo afirmar que este catecismo é fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica. Quer dizer, todos os bispos do mundo inteiro colaboraram na execução desse projeto para que esse catecismo, então, fosse bem escrito, bem explicativo, né, sobre a doutrina aí católica. Então, de todo o episcopado da Igreja Católica, o qual acolheu com generosidade meu convite a assumir a própria parte de responsabilidade numa iniciativa que diz respeito intimamente à vida eclesial. Então, o Papa João Paulo II está dizendo aqui que os bispos colaboraram sim com muitas matérias, mas principalmente no que diz respeito à vida eclesial. Quer dizer, como se deve se comportar aí um diácono, qual a função do diácono, qual a função do sacerdote, do bispo. Então, tudo isso aí é bem explicadinho com os bispos, todos eles com o mesmo pensamento, evidentemente, ok? Tal resposta suscita em mim um profundo sentimento de alegria. Quer dizer, o que ele recebeu de volta foram coisas maravilhosas. Porque o concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela a que se pode chamar a sinfonia da fé. Um termo muito bonito, né? Sinfonia. Sinfonia, você entende que você vai ouvir uma sinfonia, uma orquestra sinfônica. Então, o que significa isso? Significa todos os instrumentos tocando numa mesma harmonia.
e saindo aí uma música, um hino, seja lá o que for aí para ser tocado, maravilhoso. Então está dizendo aqui que essa sinfonia funcionou com os bispos do mundo inteiro sobre a mesma fé. Então as mesmas respostas, as mesmas ajudas, colaborações vieram de todas as partes, mas uma ajudando a outra, completando a outra ou reafirmando o que um disse ou o que o outro disse. Nesse sentido aí. A realização desse catecismo reflete, deste modo, a natureza colegial do episcopado, testemunha a catolicidade da Igreja. O que é a natureza colegial do episcopado? Então, porque o episcopado, que são os bispos do mundo inteiro, é chamado de colégio apostólico. Bem, o que é um colégio? Colégio, você sabe, né? Esse nome era muito usado há alguns anos atrás, 30 anos, 40 anos atrás. Nós tínhamos os colégios, que são as escolas, né? Hoje chamadas de tal escola de ensino médio, ensino superior, ensino básico, ensino infantil. Mas antigamente a denominação de uma escola geralmente era um colégio, né? Depois também mudou-se para o colegial. O colegial seria então a parte onde terminava então os 8 anos de estudo, que a primeira fase seria essa, e a segunda fase, ou seja, intermediária antes da universidade, seria o colegial. Mas o que quer dizer essa palavra? A palavra colegial quer dizer todos juntos, todos unidos com o mesmo objetivo. Então, inclusive, os colégios, a respeito de hoje também, as escolas hoje, elas usam, cada escola tem seu uniforme, tem sua cor diferente de uniforme. Então, muitas vezes você olha o uniforme de uma criança, ou de um adolescente, você sabe em qual escola ele estuda por causa das cores do seu uniforme. Ok, e o colegiado episcopal quer dizer, é a reunião de todos os bispos com um único objetivo, de promover a fé católica. Ok? Então chama-se colegiado, né? A natureza colegial do episcopado testemunha a catolicidade da igreja. Então, quer dizer, os bispos testemunham a catolicidade. O que é catolicidade? O que é ser católico? Bem, katolikos em grego quer dizer universal. E catolicidade da igreja, quer dizer, a igreja existe, ela foi fundada, a igreja católica, como a única igreja real, verdadeira, fundada por um Deus que se chama Jesus Cristo. Então, esta igreja, ela tem esse sentido de catolicidade, porque a salvação que ela traz em si mesma é para o universo todo, é para o mundo todo, é para salvar todas as pessoas e todas as coisas criadas que sofreram com o pecado original. Então, esse sentido de catolicidade da igreja testemunha, ele diz aqui, esse colegiado dos bispos, quer dizer, essa reunião dos bispos, testemunham a catolicidade da igreja, quer dizer, testemunha que a igreja tem que salvar o universo, ou seja, a humanidade toda. Ok? Vamos lá agora então. Então aqui ele diz itinerário e espírito da redação do texto. Qual foi o espírito? Bem, qual foi o itinerário que você entendeu aqui? Itinerário da redação do texto. Então você viu que o itinerário foi o seguinte: ele chamou muitos teólogos. Bem, ele formou uma comissão, primeiramente, através do Joseph Ratzinger, que naquela época era o prefeito para a congregação da doutrina católica, né? Da fé. Muito bem, este Joseph Ratzinger, então ele montou uma equipe de estudiosos. O Papa Paulo II também enviou 7 bispos, peritos em teologia e em catequese, para ajudar esta equipe do Joseph Ratzinger. Então, esse é o itinerário. O que mais que ele fez? Ele pediu para os teólogos do mundo inteiro no que eles pudessem ajudar a compreender melhor a fé católica. Outro ponto. Ele pediu para todos os bispos do mundo inteiro, quer dizer, o colégio episcopal, para também colaborarem com os textos, com a interpretação dos textos. E o que ele chamou de sinfonia da fé, quer dizer, porque todos responderam mais ou menos igual. Né? As suas respostas foram bem
bem parecidas. Então esse foi o itinerário do texto. Agora, e o espírito do texto? Qual foi o espírito do texto? Bem, o espírito foi de unidade. Unidade. Veja que coisa maravilhosa, não é? Os bispos do mundo inteiro, teólogos, doutores, todos aí reunidos para o mesmo objetivo, para que se entendesse direito, ou melhor, se entendesse melhor ainda o que Jesus quis dizer aí para todos nós. Então, cada palavra, cada gesto de Jesus foram todos interpretados e colocados aqui. Então, os temas, os assuntos, que são milhares, viu, querido irmão, querida irmã? São milhares de assuntos, milhares de palavras que nós temos no nosso vocabulário, nosso vocabulário da fé e de vida também, não é verdade? Porque de repente você quer saber sobre o que a igreja ela ensina sobre o aborto. Então você vai lá no Catecismo da Igreja Católica, você vai lá no índice e você vai procurar a palavra aborto e onde está escrito, quais são os lugares que estão escritos sobre a palavra aborto. Muito bem. Você quer ver uma outra coisa, um outro assunto sobre doença. Você quer saber sobre assassinato. Então, qualquer assunto, você pode procurar no catecismo que você vai encontrar. Ou exatamente o que você procura, ou semelhante. Ok? Então, essa grandiosidade, né, desse trabalho, então trouxe para nós esse espírito de unidade. Então, que espírito que está conduzindo esses trabalhos? O Espírito Santo, que é o espírito de unidade. Nunca de dispersão. Ok? Vamos lá agora. Distribuição da matéria. Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Bem, então vamos lá. Nossa fé católica, ela tem um tripé como base. Então veja, nós, seres humanos, temos como base 2 pés, ok? A Igreja Católica, ela tem 3 pés como base, então nós chamamos de tripé. Então tudo que você compreende de fé católica, tudo que você possa entender de fé católica, ela tem 3 coisas que estão na base. Primeira coisa, Sagrada Escritura, quer dizer, ou seja, a Bíblia. Segunda coisa, magistério da Igreja. Bem, o que é magistério? Aquele que ensina. São os professores. Quem que é o magistério da Igreja? O magistério da Igreja é o Papa, com todos os cardeais e todos os bispos, isto é, do mundo inteiro. Isso nós chamamos de magistério, ok? Que são os apóstolos. Né? Eles são apóstolos também porque eles receberam a imposição das mãos de outros bispos e esses bispos receberam a imposição de outros bispos e até chegarem nos apóstolos. Então nós chamamos de sucessão apostólica. Então, os apóstolos compreendem esse magistério. Magistério é aquele que ensina a verdade, ensina a doutrina. Então, já falamos de 2 pezinhos, né? Primeiro pezinho, a Sagrada Escritura, que é a revelação de Deus. Deus começa a se revelar lá em Abraão, lá com Abraão, melhor dizendo, em Ur, na Caldeia, e aí ele começa lá a revelação dele. E ele vai terminar a sua revelação com a morte do último apóstolo, que foi São João. João escreveu, portanto, o Evangelho de João, escreveu as cartas joaninas e escreveu o Apocalipse. Quando João termina de escrever tudo isso, vem a morrer, então a revelação
Quer dizer, tudo que Deus tinha para revelar, para falar, para transmitir, ele o fez de início através dos seus profetas, através dos seus escolhidos, dos seus patriarcas, depois no Novo Testamento através do seu próprio Filho que ele enviou ao mundo, e depois também com os seguidores de Cristo, que são os apóstolos. Bem, então, tudo que Deus tinha para revelar, ele fez nesse período. E foram aí muitos anos, muitos milhares de anos, não é? Revelação encerrou aí, com a morte do último apóstolo. Muito bem. Então, isso chama-se Bíblia Sagrada. Escritura. Sagradas Escrituras. Então, é o primeiro pezinho. O segundo pezinho, como já vimos, magistério da igreja. Então, são os bispos que têm a capacidade de ensinar a todas as pessoas. Então, aí funda-se faculdades de teologia, colocam, então, seminaristas para estudar a doutrina, que não pode ser desviada, não pode ser explicada do jeito que eu quero, que eu penso. Não pode. Não é minha opinião, de forma alguma, a opinião de Jesus Cristo, não é? Então, quer dizer, os bispos cuidam dessas faculdades de teologia para que seus seminaristas, então, aprendam a verdadeira doutrina. Ok. E tem um terceiro pezinho, que é chamado de patrística. Patrística são os padres da igreja. Ok. Uma frase em latim, né? Padres da igreja. Por que são chamados assim? Porque eles colaboraram em muito durante 7 séculos, mais ou menos, de 6 a 7 séculos. Os santos da igreja colaboraram muito com seus entendimentos, com o que o Espírito Santo conversava com eles na sua intimidade. Então eles foram favorecendo o entendimento das Sagradas Escrituras, foram ajudando o entendimento das Sagradas Escrituras com a sua vida íntima com o Espírito Santo. Então, através do seu testemunho, dos seus escritos, tudo que eles deixaram como escrito também, que não pertence ao Evangelho, não pertence à Sagrada Escritura, não está na Sagrada Escritura, o que esses santos interpretaram. Mas as suas interpretações colaboram muito e colaboraram muito para o entendimento da nossa fé. Então, eles são chamados de padres da igreja. Por quê? Porque eles ajudaram demais. Então, padres quer dizer o pai, aquele que ensina, aquele que ajuda. Então, é isso que nesse período aí, por exemplo, você sabe que a nossa doutrina católica, ela precisou, para ser entendida, porque tudo na doutrina católica é mistério, tudo na igreja é mistério. Então, como que nós vamos entender o mistério? Bem, a gente não entende o mistério, aí que está. Então, a igreja teve necessidade de formular a nossa fé. Bem, o que é formular? É colocar em fórmulas. Fórmulas doutrinais. Por exemplo, o batismo. O batismo ele tem a fórmula certinha que o diácono tem que falar, ou o padre, ou o bispo, enfim, quem estiver batizando a criança ou já o adulto, ele tem que falar a frase correta. Eu te batizo, fulano. Ou chama o fulano primeiro. Então vamos supor que o nome dele é João. Seja um menino. João, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta é a fórmula correta. Fórmula doutrinal, fórmula catequética. E aí ele joga água ali na criança ou no adulto, seja como for, ou mergulha a pessoa ou a criança na água. Não importa se vai jogar água na pessoa ou mergulhar a pessoa na água, isso não importa. Mas importa que tenha água benta. Aí que está. Se não tiver água benta, pode ser uma água limpa. Por exemplo, você trabalha no hospital, você é enfermeiro, e ali está morrendo uma criança, acabou de nascer, não deu tempo de batizar a criança, acabou de nascer, mas a criança já está morrendo, não tem como. Está ali nos últimos suspiros, então você mesmo pode batizar a criança. Você mesmo, enfermeiro, médico, enfermeira, podem batizar, ou melhor, ele deve batizar. E escolhe o nome também, você não precisa perguntar o nome para o pai e para a mãe. Você escolhe o nome ali e batiza, e pega água ali mesmo e já batiza a criança. E é maravilhoso isso, é um ato de amor, de caridade.
Mas tem que ser na fórmula correta e tem que ter a matéria. A matéria é para todo o sacramento, né? Aí eu estou falando de um sacramento. Então, o sacramento tem que ter fórmula correta e tem que ter a matéria. Então, na confissão, por exemplo, o que é a matéria da confissão? São os nossos pecados. Essa é a matéria. E a fórmula? A fórmula, Luiz Carlos, eu perdoo todos os teus pecados. Essa é a fórmula que o padre vai falar para você aí. Então, quer dizer, o que esses padres da igreja fizeram? Eles colaboraram muito na formulação do que nós tínhamos que entender. Então, por exemplo, o nosso credo, o que você reza, é como resumo da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tal. Isso aí são fórmulas dogmáticas. Todo o nosso credo que nós vamos estudar aqui no Catecismo, é maravilhoso, né? Esse credo. Então, são fórmulas dogmáticas. E esses padres desse período de 7 séculos aí colaboraram muito nos concílios que tiveram durante esses 7 séculos. O nosso credo, por exemplo, precisou 2 concílios em séculos de diferença para ser elaborado, para ser constituído. Porque é o nosso dogma de fé, é o nosso credo. Tudo que nós temos que acreditar ali como resumo da nossa fé está no credo. Ok? Então, esses padres, chama-se patrística, ajudaram muito na elaboração destas fórmulas doutrinais, destas fórmulas dogmáticas. Então, por isso que a gente ensina que a nossa fé tem como base um tripé. Então, são 3 pezinhos. Quais são mesmo? Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Ok? Vamos lá. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que no decurso dos tempos o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. Então, quer dizer, o que o Espírito Santo ajuda a Igreja? Você pode ter entendido, mas Luiz Carlos, você não acabou de falar aí que a doutrina já veio pronta, Jesus que ensinou a doutrina, não foram os apóstolos que inventaram, não foi a Igreja que inventou? Sim, é verdade. E a revelação terminou com a morte do último apóstolo, também é verdade. Então, o que o Espírito Santo está sugerindo agora à Igreja? Bem, o que o Espírito Santo está sugerindo agora à Igreja, como ele sempre fez, nesses 2000 e poucos anos que nós estamos de Igreja aí, 2000 e tantos anos, ele vem ajudar a Igreja a entender melhor a doutrina e a dar respostas ao mundo pelos problemas que estão surgindo. Por exemplo, há 100 anos atrás, nós não tínhamos o problema de gênero. Isso aí não tinha problema. As pessoas que se consideravam homossexual, tudo bem, mas tudo bem, estava naquela situação e se considerava diferente daquele jeito, sempre houve respeito, ninguém criticou as pessoas que assim se consideram. Agora é diferente. Agora isso quer dizer que tem um outro gênero. Além do gênero humano masculino e feminino, tem o transgênero, aquele que muda de gênero, ou aquele que não tem gênero. Estão criando novas situações. Criando situações que não existiam na época. E, na verdade, são situações agora de considerações, né? Considerações. Eu me considero assim. Eu me considero que eu não sou homem nem mulher. Eu me considero que eu sou um cis. Então, essas coisas estão surgindo agora. A Igreja tem que dar resposta para o mundo. Então, agora o Espírito Santo tem que ajudar a Igreja nas suas explicitações a dar resposta para o mundo, se isso é verdade, se não é, se Deus criou além do homem e da mulher, se ele criou um outro gênero, o que ele fez, se a pessoa nasce sem gênero, se a pessoa escolhe o gênero. Então, aí que está. A Igreja tem que dar explicações sobre tudo isso. Por isso que o Espírito Santo agora atua
de um novo modo, mas com a mesma doutrina. Apenas vem trazer elucidações, esclarecimentos. Ele vem colocar a sua luz divina nessas situações. Aí a igreja então oferece a resposta ao mundo, ok? E a resposta que a igreja oferece, claro que não vai mudar. Deus criou o homem e a mulher. Não criou um terceiro gênero, um quarto gênero, uma mistura desses dois gêneros, de forma alguma. Mas isso o Espírito Santo tem que ajudar a igreja a encontrar respostas. Ok, querido irmão, querida irmã? Então chegamos ao final do nosso programa. Estamos na introdução. Espero que você esteja gostando e para fazermos esse estudo juntos, né? E mais que você seja perseverante, porque é um estudo, claro, que vai delongar aí, vai precisar de muito tempo nosso, meu e seu, mas que juntos nós vamos aprender bastante. Ok? Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude nesta caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.